Agora o assunto é eu me amo, eu me adoro, eu acho o máximo me fotografar. Os tempos são de selfie. O narcisismo está de volta na discussão. Felipe Pena trouxe pra gente um texto de 100 anos atrás para mostrar que isso já é assunto e debate, ó. Estamos fazendo 100 anos da publicação da introdução ao narcisismo do Freud, e ao contrário do que a gente pensa, essa aqui é uma edição antiga, uma edição standard, o texto é de 1914, esse aqui é o volume 14 das obras completas do Freud. Ao contrário do que a gente imagina, existe o narcisismo positivo e o negativo. Uma boa dose de narcisismo não faz mal a ninguém. Porque sem esse narcisismo, sem uma pequena dose de narcisismo, você não sai nem de casa. Você precisa de estudar para autoestima, para projetos. Então, eu vou te separar em 3 partes essa explicação. O conceito do Freud, né, a importância desse texto para toda a obra freudiana e para a psicanálise e como que a gente aborda isso hoje, na contemporaneidade. Primeiro, o conceito. O Freud dividiu o narcisismo em narcisismo primário e secundário. O narcisismo primário é aquele que a criança tem, o bebê tem. O bebê se basta, né? A gente cansa de ver o bebê chupando o dedo do pé e tal. Então, toda a libido dele está concentrada em si mesmo. Mas isso precisa ser interditado, é o que o Freud vai chamar de o complexo de Édipo, vai ser interditado pela figura paterna e, em um determinado momento, ele vai passar a reconhecer o outro. E aí ele vai ter o narcisismo secundário, que esse sim pode ser patológico ou não, pode ser saudável. Vai depender das lembranças que ele tinha, segundo o Freud, dessa época de infância, onde ele exercia o narcisismo primário, que vai lá até os 3 anos de idade, mais ou menos. Segundo, quando o Freud lança esse livro, é um momento muito importante na psicanálise, porque é o momento da briga dele com o Jung. E o Jung, segundo o Freud, era o príncipe herdeiro da psicanálise. Repare, se ele é o príncipe herdeiro, quem é o rei? Já não tem uma dose de narcisismo nisso? Exatamente. Ou seja, eu estou considerando o outro príncipe porque... Então, eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei, né? E o Jung, ele tá negando no conceito do Freud a questão sexual na introdução ao narcisismo. Ele diz que não existe na libido essa questão sexual. A gente pode separar a questão sexual. E o Freud diz que não. E aí eles brigam realmente. O Jung, que nesse momento ele é o presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise, deixa de ser, se separa. O Freud brigou com todo mundo, como a gente sabe. E o único cara que passa ainda a falar com o Freud é o Ferenczi, que é um desses idealizadores da psicanálise, que continua amigo do Freud. E esse texto vai dar ensejo a outros 2 grandes clássicos da psicanálise, que é, em 1923, o ego e o id, que muda, é a segunda tópica de Freud, que aí ele nasce o conceito de superego. Nesse livro, Introdução ao Narcisismo, ele fala do ideal de eu. Todos nós fazemos uma idealização daquilo que a gente pode ser e quando vem a realidade a gente corta um pouquinho. A gente fala, não, isso dá, isso não dá. Isso é um exercício bom. Significa que você conseguiu conter o seu narcisismo. Até que, em um determinado momento, a gente vê o superego, que é a polícia da nossa consciência, a polícia do cérebro, atuando, dizendo, você não pode fazer isso porque não dá, você não pode agarrar a Gisele Bündchen na rua porque vão te prender. Não dá pra agarrar a Gisele, né? Então, você tem um superego atuando. Isso em 1923. E dá origem a um outro texto clássico dele, que é o Mal-Estar na Civilização, que é de 1930, onde vai mostrar que, graças a essa interdição, é que a gente tem a civilização. Senão viríamos todos na barbárie. Então, daí a importância dos 100 anos desse texto, né, para a psicanálise em geral. E hoje, em épocas, como você falou, de selfies, de Facebook, parece que todo mundo no Facebook só leva uma vida glamurosa. A gente só vê fotos de glamour, lindo, todo mundo tem sucesso. Isso é bom ou é ruim? É um exercício para a gente fazer. Em alguns casos, eu tendo a dizer a vocês, a minha característica como psicanalista é sempre positivar os sintomas. Eu sempre acho que a gente pode positivar os sintomas, porque isso significa que, se a pessoa está colocando essas fotos que a gente está vendo aí, de alguma maneira ela está extravasando o seu narcisismo por um veículo. Ela está botando para fora. Está botando para fora. Então é muito melhor isso do que ter alguma neurose e colocar para o inconsciente. Ou seja, desenvolver uma neurose inconsciente e nem saber que ela existe, que é o conceito do Freud. Então, tendo a positivar. Então, eu elenquei algumas características que talvez possam identificar o que é positivo e o que é negativo. Primeiro, presta atenção, Galeno. O que é positivo no narcisismo? Segura teu Facebook. É você estar tão bem com você que você consegue qualificar a sua ambição. Você tem ambições. É impossível você ter ambição se você não tem um mínimo de narcisismo. 2, você qualificar as suas aspirações. E 3, você ter a normatização dos seus ideais. Você conseguir, dentro das suas características pessoais, entender aquilo que é factível e que não é factível. Agora, o lado contrário, quando que esse narcisismo, ainda pegando carona no Freud, ele se torna maléfico? Primeiro, quando a nossa idealização do eu significa depreciar o outro, e a gente vê muito isso acontecer.
né? O narcisista clássico, ele deprecia as qualidades do outro, deprecia o narcisismo alheio, né? Outra, a incapacidade de se relacionar por causa disso. Porque a gente está o tempo inteiro lá, não, você diz aqui, olha a minha camisa, como não é bonita não. Ela é mais ou menos. A relação é sempre subjetiva, não intersubjetiva. Exato, né? A relação é pessoal. Você sempre se qualifica e desqualifica o outro. E como é que você consegue identificar isso na clínica? Muitas vezes, as pessoas que chegam lá no consultório com um narcisismo muito exacerbado, elas têm um sentimento de vazio, elas estão depressivas, exatamente porque elas não conseguem ter uma vida relacional. Tem um paradoxo que é muito eficaz na hora de a gente perceber isso na clínica. De tanto ela menosprezar o seu outro, ela não consegue viver em sociedade. E a gente consegue reconhecer esses sinais do narcisismo extremo. Né? Agora é preciso separar o narcisista, ou seja, o egocêntrico, do egocentrado. São duas coisas diferentes. Então o egocêntrico é esse que não consegue viver em sociedade, que não percebe o outro, que não valoriza a alteridade. E o egocentrado é aquele que valoriza o outro, mas também valoriza a si próprio. O egocentrado é legal. E por valorizar a si próprio, ele consegue amar o outro. Aliás, segundo Freud, sim, amar o outro é amar a si. A gente tem que gostar da gente também para a gente conseguir ser bom, né? Exato. Para então, todo mundo. Vamos parar de vilipendiar o narcisismo e dizer que ele tem um pouquinho de vantagem. Tem alguns deles que são positivos. Eu sabia que eu não estava totalmente errada.